Convido os queridos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, capítulo bem conhecido pela Igreja de Deus. Convido os irmãos para se colocarem de pé, para juntos fazermos a leitura bíblica. Jeremias, capítulo 17, faremos a leitura a partir do verso 5. Ajude alguém que está com você, talvez alguém que não tenha a Bíblia em mãos, você possa estar ajudando. Quero convidar também os nossos irmãos internautas para nos acompanhar na leitura bíblica e prosseguindo a administração da palavra. Jeremias 17, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aporta o seu coração do Senhor. E aparta seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. O verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias, as deixará, no seu fim, será insensato. Deus nos abençoe com a palavra lida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar os irmãos. O profeta Jeremias, ele vê o homem em seus pensamentos, que traz para si próprio alguns contrastes. Ver também algo de misterioso. Ver também um Deus, juiz justo de todas as coisas. E no final, Jeremias também vê um Deus que é digno de toda exaltação, através da súplica daqueles que o conhecem. O que nós podemos ver no livro do profeta Jeremias é o que nós também podemos ver em nossos dias. O que Jeremias estava vivendo naqueles dias eram dias de inquietações, dias de perplexidade, diante do amanhã que não nos pertence. O povo estava realmente sendo ali encurralados, estava sendo ali perseguido, mas sempre eles estavam preocupados no dia de amanhã. Sempre, sempre. Hoje estamos mal, e amanhã o que é que vai acontecer? Pior ainda. Então, para aquele povo não havia uma porta. Havia um túnel profundo, escuro, sem nenhuma saída. E aí nós podemos constatar que Jeremias, ele vai descrever que existia, na realidade, dois públicos. Um público que cria em Deus e outro público que não cria em Deus. Na realidade, qual era o público que estava aí mais preocupado? Com certeza, ele aponta o público que não cria em Deus. A inquietude é, na realidade, o desassossego de uma casa, de uma cidade, de uma nação. São marcas da nossa geração. São marcas da geração deixada dos dias de Jeremias. E, meus irmãos, eu creio que todo mundo está vivendo esses dias no nosso país.
Esses últimos dias nós estamos vivendo aí uma inquietude, né? Um estado assim de perplexidade, né? O que é que vai ser do nosso país? O que é que vai ser do nosso país? E nós estamos esquecidos e caímos também no mesmo pensamento. Nós que falamos, que cremos no Deus Todo-Poderoso, que não se esqueceu de nós, nós estamos caindo no mesmo ritmo, na mesma perplexidade. Isso não é bom para o povo de Deus. Isso não é bom. Jeremias aponta, né, um Deus, né, que vê tudo, que sabe tudo. Né? E esse Deus, ele conhece todos os nossos pensamentos, ele conhece todos os nossos desígnios, e ele conhece também aqueles que estão armando algo contra nós. E parece assim, meus irmãos, que não tem ninguém ao nosso lado. Parece-me que o Brasil está totalmente entregue aos insetos. Não vou falar o nome do inseto, mas vocês sabem aí. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos diz hoje é: aquietai-vos. 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 Existe um Deus que controla tudo isso, meus irmãos, todo esse universo. E nós devemos estar o quê? Mais e mais preocupados com ele. Então, naqueles dias também de perplexidade, Jeremias, ele tenta convencer o povo de Deus que dependesse com a exclusividade de Deus. Mas o problema é que esse povo, que era conhecedor das verdades de Deus, estavam sendo levados pelos desígnios do coração dos ímpios, daquelas pessoas que não amavam a Deus, que não confiavam em Deus e nem tampouco tinham esperança em Deus. E parece que os crentes de hoje estão sendo levados também pelo mesmo princípio de vida de pessoas que não conhecem a Deus, que não confiam em Deus, que não esperam em Deus. Cada dia que amanhece, nós vamos lá no rádio, na televisão, na internet para procurar o que foi que aconteceu ou o que vai acontecer. Eu não digo a você que é pecado, é contraditório, né? O crente ver os acontecimentos dos dias. Não, mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, com toda convicção, que hoje os próprios que se dizem servos do Senhor, que confiam em Deus, que esperam em Deus, estão correndo primeiramente atrás do jornal que o homem publica. E estamos esquecidos aqui do livro que publica um Deus, criador dos céus e da terra, sustentador de todo este universo, que sabe o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, e que tudo que vai acontecer ainda está em suas mãos. E para que temer? Nós cantamos até bonito, fazemos algumas leituras também presenciosas, mas na praticidade nós nos entristecemos, calamos. Parece que estamos sendo encurralados aí por princípios de homens que não dependem de Deus. Esquecemos naquilo que cremos. Estamos falando, estamos pregando, né, que existe um Deus soberano. E na praticidade nós recuamos. Estamos vivendo dias amedrontados pelo fato de algum movimento que está sendo criado aí, ou vai ser criado, Deus sabe se isso vai ser concretizado mesmo, no dia 15. Ainda no dia 15, hoje é 1º de março. E o que é que nós vamos fazer, pastor, no dia 15 de março? Eu quero convidar vocês todos para a gente passar o dia aqui em oração. Vamos orar aqui? De manhã e de tarde? Vamos passar o dia orando? Buscando aquele que pode, que sabe o melhor para a nossa nação. Meus queridos irmãos, nós precisamos perguntar ao nosso Deus: Senhor, qual é o teu tratado com a nação brasileira? Ele sabe.
Ele sabe o tratado dele com a nação brasileira. E veja bem, meus irmãos, Jeremias, o nosso objetivo nesta noite é mostrar, é levar para a igreja de Deus que existe um Deus que é fortaleza no dia do mal. Certo? Talvez, para muitos, amanhã, depois, o dia 15 de março, vai ser um dia mau. Por que é mau para ele pode ser para mim? Não, eu sirvo a um Deus, nós servimos a um Deus que é o Senhor, e Ele é fortaleza no dia do mal. E o que é que nós entendemos por isso aí? Nós precisamos compreender que Ele é o nosso escudo nesse dia. Ele é presença em nossas vidas nesse dia do mal. Mas na realidade nós estamos mais preocupados com o mal e esquecido do Deus poderoso, que é escudo, que é fortaleza no dia do mal. E é esse título, né, que nós vamos tratar nesta noite, da nossa palavra. O Senhor, fortaleza no dia do mal. Jeremias, ele viu o Senhor Deus sendo a sua fortaleza no dia do mal. E o profeta Jeremias, ele tenta passar para nós aqui 4 lições riquíssimas para as nossas vidas. A primeira é que Jeremias, ele diz que existe um contraste. Existe um contraste. Existiu e existe também hoje um contraste. A segunda lição é que Jeremias também vê um mistério no meio da humanidade. Ele vê esse mistério. Terceira, Jeremias vê um Deus de juízo. Um Deus justo. Um Deus que realmente exerce juiz justo. E em quarto lugar, Jeremias vê um Deus que é digno de oração, exaltação e súplica. Tá certo? Um contraste, um mistério, um Deus juiz, uma oração de exaltação e exclamação. É o que nós vamos tentar expor para os irmãos nesta noite. Fazendo a exposição sistemática, esse texto nos mostra que o Deus que nós servimos não é um Deus esquecido. Jeremias, ele deixa claro que o Deus que nós servimos não é um Deus esquecido, como nós que esquecemos de algumas coisas durante o dia. Ele diz que Deus não esquece de nada, 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 nada. E ele aponta, né, que Deus é um Deus onisciente. Meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar ou conhecer a onisciência de Deus. Nós precisamos lembrar que o Deus que nós servimos, Jeremias aponta ele Deus como um Deus onipresente. É um Deus que está com você, que sabe tudo, tudo, todas as suas necessidades ele sabe. É um Deus que está presente na sua vida mais do que o seu filho, mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa, mais do que a sua família. É um Deus que se faz presente na nossa vida. E parece que isso aí, meus irmãos, temos colocado de lado, diante da inquietude, né, que nós estamos vivendo nesses dias. Jeremias está descrevendo os problemas morais que resultou nas ruínas. Presta atenção uma coisa. Jeremias está descrevendo nesses versículos os problemas morais que resultou nas ruínas. Nós estamos vivendo isso no nosso país hoje. Isso está estampado aí em jornais, em revistas, em todos os meios de comunicações. Eu cheguei à conclusão que eu preciso deixar Deus ser Deus no Brasil. Precisamos crer que Deus é Deus no Brasil. Se Ele quer exercer o seu senhorio no Brasil, que seja exercido para a glória do nome dEle e para o nosso bem. Mas nós precisamos vivenciar, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, essas verdades. E Jeremias, em primeiro lugar, irmãos, ele chega à conclusão
que Deus é um Deus que é fortaleza no dia do mal. Sendo um Deus, o profeta, ele descreve, né, que esse Deus que é fortaleza no dia do mal, ele vê os seres humanos tomados de contradição. Um contraste. Veja aí esse contraste aí, nos versículos nós vamos ler agora. Jeremias 17, o verso 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O verso 6 diz: porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Entre o homem abençoado e o homem amaldiçoado. Porque a Bíblia descreve a maior miséria, tá certo? A maior miséria na vida do ser humano é quando a nação, esta família, não tem a Deus como Senhor. E Jeremias, ele está descrevendo aqui, irmãos, nós precisamos compreender que Jeremias está descrevendo os problemas morais que resultou nas ruínas ali dos arredores de Judá. Por que estava acontecendo aquela devastação? Por causa dos problemas morais que estava sendo tratado ali pelo Deus Todo-Poderoso. Deus estava ali indignado ali com a nação. E Deus vê ali um contraste, né? Deus estava vendo, olha, existem homens que me amam, que confiam em mim, que dependem de mim, que esperam em mim. Quanto também existem homens que me trocaram, que me abandonaram, que não confiam em mim, que não esperam em mim. Meus queridos irmãos, trazendo para esses dias, a coisa está o quê? Pior. Pior do que nos dias de Jeremias. Pior do que os dias de Jeremias. O profeta usa uma figura de linguagem para ilustrar as pessoas que estavam seguindo a Deus e das pessoas que não estavam, ou seja, e das pessoas que estavam ali contra Deus. Existia um grupo de pessoas que estavam ali servindo a Deus, quanto existia outro grupo de pessoas que estavam ali contra Deus. É o que nós podemos também nos deparar em nossos dias. O profeta usa, na realidade, uma linguagem para ilustrar as pessoas em seu viver, em suas atitudes, em seus prazeres, seguindo ele os seus próprios caminhos. Está debaixo um grupo das bênçãos de Deus, e existe outro grupo que estavam desamparados das bênçãos de Deus. Olha só, olha que contradição. Deus vê um grupo que amava a ele, que dependia dele, mas ao mesmo tempo vê outro grupo que havia o desprezado. E Deus também, vendo essa contradição que existe no ser humano, uns servem e outros não. Deus também viu o quê? Homens que estavam sendo abençoados e outros homens que estavam sendo o quê? Amaldiçoados. E olha o que é que Deus diz para eles, né? Foi até uma palavra dura, né? Que nós nos deparamos aí com o verso 7. Olha aí o contraste. Primeiro ele diz, né? Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. E depois ele diz o quê? Que maldito aquele que confia em outro homem. Não é isso que nós podemos ver? No verso 6, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então, nós temos uma mente esclarecida pelo Senhor para não confiar no homem. Quantas confianças nós depositamos
nos nossos governantes. E fomos o quê? Decepcionados. Por quê? Porque eles fazem promessas e não cumprem as suas promessas. E por isso, né, que a palavra de Deus diz, não ponha o seu coração no homem que lhe faz promessa, porque esse homem pode falhar, mas ponha o seu coração em mim, que eu prometo e realmente não esqueço, eu cumpro com os meus votos. Palavra dura, maldito, né, que Deus chama, justamente são aqueles que se recusam de confiar em Deus, que se recusam a depender de Deus. Esse homem amaldiçoado é um ser sem Deus, desprovido da graça de Deus, de caminhar com Deus, de passar tempos com Deus. Ou seja, esse homem, ele não tem prazer na lei do nosso Deus. Nós, povo de Deus, jamais podemos esquecer que o nosso refúgio, a nossa fortaleza no dia mau, nós temos um Deus. Nós não podemos confiar no homem. Não podemos confiar no homem. Mas veja bem, irmãos. Hoje, infelizmente, nós somos tentados a crer no político. Não tem problema que eu publique aqui, porque isso foi publicado no meio de mais de 100 mil pessoas. A consciência cristã, ela confiou no nosso governo, no nosso representante governamental. Os irmãos viram, né, que saíram em alguns folders a ajuda da prefeitura e do governo da Paraíba. E simplesmente, na véspera do evento, o governo ligou para o pastor Eudes e disse, não vou ajudar. E vejam aí o prejuízo que nós, como cristãos, tomamos aí, porque houve a confiança no homem. Houve a confiança no homem. Muitos estão aí presos com políticos, fazendo barganhas com políticos. Eu vou lhe dar isso, mas eu quero isso. E você dá, e chega na hora o político diz, não, acabou, eu não posso. E nós temos que aprender como povo de Deus, que o nosso negócio é com Deus. Muitos estão aí também, confiantes, nos seus clubes, estão sendo decepcionados. Muitos estão crendo aí nas provisões dos homens, ou seja, nas previsões dos homens, estão sendo enganados. Tomara, né, que nós crentes não criamos nem previsões dos homens. Tomara que nós crentes não venhamos crer na previsão do jogo do bicho. Tomara que nós crentes não venhamos crer no jogo da loteria. Isso é confiança em homem, confie no seu suor, no seu trabalho. Mas muitos ainda estão, meus irmãos, confiando no poder do homem. Poder do homem. E quem tem para nos dar é o nosso Deus, que criou os céus e a terra. E veja bem, irmãos, Deus estava indignado aqui com esse grupo, por isso que ele faz o quê? E Jeremias nos mostra um contraste, um povo abençoado, que cria em Deus, que dependia de Deus, confiava em Deus, que esperava em Deus. E outro grupo de pessoas que não davam ele credibilidade a Deus, mas sim aos homens, estavam sendo decepcionados. E Deus chama o quê? De malditos. Malditos. Maldito aquele homem que confia hoje em jogo de loteria, em jogo de bicho, em previsões, no clube, no político.
É a realidade que nós estamos vivenciando nos nossos dias, meus irmãos. Às vezes até briga entre o povo de Deus. Ah, tem que ser esse, tem que ser aquele. Não, meus irmãos. É Deus, é o nosso refúgio, fortaleza bem presente em todos os dias de nossas vidas. É esse Deus que nós devemos depositar o nosso crédito e não no homem. Precisamos aprender. E como é que Deus está vendo em mim e em você? Será que Deus está vendo em mim e em você também esse contraste hoje? Hoje Deus pode lhe ver como uma pessoa abençoada ou uma pessoa maldita. Olha, o texto aqui nos mostra que uma pessoa abençoada é aquela pessoa que depende do Senhor, que vive em paz com o Senhor, que não teme o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor nosso Deus. Mas veja, meus irmãos, amigos, né, que aqui ele nos descreve também, ele aponta que existe um grupo de pessoas que estão sendo chamadas por Deus de maldito. Olha, irmãos, e essa palavra maldito, com esse fraseado aqui, esse palavreado aqui de Jeremias, nós só vamos encontrar também essa palavra com essa mesma designação lá em Mateus, capítulo 25. E justamente nós podemos ver ali quando Jesus, ele mostra um contraste entre dois grupos de pessoas. Capítulo 7 vai descrever. Se a gente for lá para o capítulo 25, melhor ainda, a descrição de Mateus, quando ele nos aponta que existem também dois grupos. Um será chamado benditos do Pai e outro será chamado o quê? Malditos. Sim, está lá escrito. E esse grupo de pessoas, né, que Mateus nos deixou escrito, foram as palavras de Jesus Cristo, é quando ele diz: vinde benditos do meu Pai, tomai posse no reino que está preparado antes da fundação do mundo. E esse outro contraste, né, que ele mostra é quando, lá no verso 45 de Mateus capítulo 25, ele diz o seguinte, verso 41, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Ele diz: porque vocês nunca dependeram de mim. E hoje, meu irmão, minha irmã, amigo, onde está a nossa confiança? É no homem ou em Deus? Eu preciso lhe falar a verdade nesta noite. Se a tua confiança for em Deus, você é uma pessoa abençoada. Se a sua confiança for na loteria, se sua confiança for no jogo de bicho amanhã, tem gente que já está dormindo, né, com os números, né? É um trocadilho de número, é 10, 20, é 50, é 40. Eu não pode ver um carro, né, que está lá anotando a placa lá, né? Eu quero dizer que você é um maldito aos olhos de Deus ainda. Porque você ainda não aprendeu a depender com exclusividade de Deus. Dependa do seu suor. Dependa do seu suor. Não corra atrás de previsões. Eu só saio de casa hoje quando vê aí a previsão do dia. O meu signo. Deus olha para você e diz: olha, você ainda é maldito aos meus olhos. Você ainda não aprendeu a confiar em mim. Meus queridos irmãos, isso acontece ainda no meio do povo que se diz, né, ser cristão, irmãos, né? A minha e a sua confiança deve estar posta no Senhor, que criou os céus e a terra. Meus irmãos, Jeremias, ele mostra aqui essa árvore, né, chamada de arbusto, uma árvore que ela estaria no deserto, sem o ajuntamento de outras árvores, sem água, e diz ali que aquela árvore seria o quê? Morta, entraria no período de secagem e morreria, porque não tinha outras árvores ali para lhe trazer sustento.
E Jeremias, ele faz esse contraste também diante daqueles que não dependem de Deus, que morrerão e serão condenados. Porque nunca tiveram a esperança no Deus que criou os céus e a terra. Nós precisamos aprender a depender com exclusividade do nosso Deus. Segundo, lembre-se, primeiramente, Jeremias descreve um contraste na vida do ser humano. Um povo abençoado por Deus e outro povo amaldiçoado. Preste atenção uma coisa, meus irmãos. Eles se tornaram malditos aos olhos de Deus. Porque Deus sabe, é Deus que sonda os pensamentos de um homem. A maior pobreza na vida do ser humano é não confiar, é não esperar, é não crer em Deus. É a maior pobreza. Ele é conhecido por Deus como pessoa maldita. E uma pessoa que crê em Deus, que depende de Deus, que confia em Deus, que espera em Deus, ele é conhecida por Deus como uma pessoa abençoada. Segundo, Jeremias também descreve para nós esse texto aqui, é um mistério. Um mistério. E esse mistério nós podemos ler aí no livro do profeta Jeremias. Nós não vamos sair do capítulo 17, no verso 9. Que mistério é esse? Seria praticamente, poderíamos chamar de um enigma. Ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele diz, né, o coração do ser humano é enganoso. Quantos homens aí pensaram em se dar bem, fazendo as coisas às caladas da noite, escondidos? E hoje, homens de nomes e renomes estão sendo envergonhados diante da nação brasileira. Por quê, pastor? Porque o coração deles são enganadores. E eu preciso lembrar, nós precisamos lembrar, que ainda temos um coração que é tendencioso ao engano. E veja que a descrição desse misterioso ser que existe dentro de nós, chamado de coração, não é aquilo apenas que está pulsando, bombeando o nosso sangue, mas é o nosso ser. Jeremias descreve todo o ser humano da cabeça aos pés de enganoso. Ele engana e é enganado. E veja, meus queridos irmãos, que Paulo, ele faz essa lembrança a Timóteo. Ele dizendo, Timóteo, o homem, ele vai de mal a pior. Os brasileiros vão de mal a pior. Os americanos vão de mal a pior. A Paraíba vai de mal a pior. Porque existem homens corruptos. E eles estão enganando hoje e amanhã serão enganados. Infelizmente, é o retrato da nossa nação que está estampada nas revistas, nas redes sociais, nos meios de comunicações. Quem são os governantes do nosso país? E, meus irmãos, eu não quero só falar da questão da administração brasileira, mas, meus irmãos, eu preciso descer em todas as profissões, em todas as empresas, existem pessoas voltadas à corrupção, planejando, maquinando o mal, né, contra o seu patrão, que ele colocou ali abriu as portas para que chegasse, né, um mantimento na sua casa, e há pessoas ali maquinando, né, contra o patrão. Não posso parar apenas, infelizmente, em nossa nação, nas autoridades, mas em todos os meios que existem autoridades, existem também falhas dos seres humanos. E por que não falar até mesmo dentro da igreja? A igreja de Deus, a igreja que nós estamos vendo com os olhos, há falhas também. Mas nós não podemos, meus irmãos, nos adaptar a esse governo de vida.
Jeremias, ele aponta que o homem é um ser misterioso. E quantas vezes, irmãos, nós estamos ao lado de uma pessoa e nós falamos, eu não sabia que essa pessoa tinha essa índole. Olha, irmãos, lembremos-nos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz referência que os nossos inimigos sairiam de onde? De onde? Da própria casa, né? Da própria família. Os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Sai de dentro da sua casa. Então tenhamos, né, esse cuidado. Porque nós estamos vivendo diante de homens e nós não podemos confiar no homem. E aí podemos ver o quê? É um mistério que existe na vida do ser humano. E aí partimos para o enigma, porque tantas pessoas que confiam no Senhor são abençoadas. Olha só, de um lado nós estamos vendo o quê? Tantas pessoas caindo nos erros, sendo envergonhada pela família, pela nação. E por outro lado nós estamos vendo o quê? Um grupo de pessoas também sendo o quê? Honestas, abençoadas, tendo crédito, porque confiaram, aprenderam a depender de Deus. Aprenderam a depender de Deus. Esse homem é incapaz de ver coisas além do invisível. Esses homens que não confiam em Deus, eles não conseguem ver, não conseguem se concentrar diante de suas limitações e esquecem que existe um Deus transcendente, um Deus que sabe tudo, que pode tudo, e é esse Deus que nós precisamos confiar. Irmãos, por que Jeremias é conhecido como um profeta chorão? Porque ele chorava. Ele chorava vendo o engano dos seres humanos em seus dias. Vendo a mão de Deus pesando ali sobre eles, de dia e de noite. E ele sabia por que Deus estava tratando daquela maneira. Por causa da imoralidade, por causa da troca. Eles abandonaram a Deus. Eles abandonaram a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz que a ira de Deus, ela vem do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por volta ali do verso 24, ele diz, né, que o homem se tornou louco, quando ele construiu imagens e quadrúpedes. Ele fez um trocadilho ali, ele deixou de confiar em Deus e passou a confiar no homem e até mesmo em animais. E esse é um ser digno da ira de Deus. Nós precisamos apresentar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, que Deus é um Deus justo, juiz justo, mas é um Deus que também está indignado com a nação que abandonou a Ele. Meu irmão, minha irmã, vamos olhar, amigo, vamos olhar para as nossas Bíblias. Eu não queria sair de Jeremias, mas nós precisamos ler, para a gente realmente provar com os nossos olhos aquilo que está escrito. Deixa marcado aí e abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O verso 18. Se ficar em pé um pouquinho para a gente descansar um pouco. Quem pode, tá certo? Quem quer ficar em pé, quem quiser permanecer sentado, pode ficar tranquilamente, sem nenhum problema. Romanos capítulo 1, verso 18. Está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. O verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de quê? E o que mais? Podem sentar. Essa qualificação, né, que Paulo descreve do homem. E esse ser que Jeremias aponta como um ser maldito aos olhos de Deus, porque eles não confiam em Deus. Veja bem, meus irmãos, a capacidade, né? Por isso que Jeremias descreve, é um ser misterioso. Um ser que prefere acreditar em um inseto antes de confiar em Deus. Um ser que depende mais de um homem antes de Deus. Então, veja, meus irmãos, que parece ser algo estranho aos nossos olhos, quando Jeremias descreve o ser humano como um ser misterioso, mas é realidade. É realidade. E em terceiro lugar, irmãos, Jeremias descreve, nesses textos, nesses versículos que nós lemos, um Deus juiz. Olha só, no meio de uma guerra, homens que crêem, homens que não creem, homens que confiam e outros homens que não confiam, homens que dependem de Deus e outros que não dependem. Deus está no centro. Juiz. Jeremias descreve Deus na calada da noite, no silêncio, Deus agindo ali como juiz justo, tanto para uns como para outros. Queridos irmãos, muitas vezes a mão de Deus está assim, sobre alguém, uma cidade, um estado, um país, nós queremos tirar a mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Precisamos deixar Deus exercer o seu senhorio aonde Ele quer. E olhemos, irmãos, aí para o texto bíblico de Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ver que Jeremias, ele descreve Deus como um juiz. O profeta faz uma exposição como Deus é um juiz que tudo conhece e julga com justiça. Nada pode ser escondido, nem as tentações poderão ser maiores que as nossas forças. Às vezes a gente diz, ô pastor, eu estou passando, é uma tentação tão grande, é uma prova tão grande, né? Mas meu irmão, minha irmã, Deus sabe o peso que você pode. Jeremias chorou, mas Deus não colocou um peso a mais daquilo que ele poderia suportar. Por quê, pastor? Porque ele é um juiz justo. Pastor, será que nós vamos passar por essa crise que o Brasil está aí adentrando? Poderíamos cantar, dependo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer naquilo que temos cantado, que temos lido, que temos aí profetizado em palavra. Irmãos, Deus vai ser Deus na sua vida, em todos os momentos. Para que temer? Se existe um Deus que é juiz, que está advogando ao seu favor, ao meu favor, para quê? Meus queridos irmãos, como cristão, diante dos comentários nós estamos ouvindo por aí, e se a gente pudesse ter a oportunidade de se aproximar, ou alguém viesse nos questionar, nós teríamos duas coisas a fazer. Aquietai-vos. Isso não lhe compete. Existe um Deus
que antes de chegar o dia 15 de março, ele está trabalhando por mim. Ele já está trabalhando por você. Descansem. Jeremias aponta ali para aquela nação que estava também apavorada. Nós temos um juiz justo. Justo. Olha aí, meus irmãos, está escrito aí, Jeremias capítulo 17, faremos a leitura do verso 10 ao verso 12. Jeremias 17, do verso 10 ao verso 12. É tremenda, né, essa palavra? Quando ele se apresenta para o seu povo, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar o quê? Ele vai dar ao Brasil segundo o proceder do povo brasileiro. Durmam em paz, né? Até o dia 15, se estivermos por aqui ainda, e no dia 15 glorifique a Deus. É bom ter essa certeza que existe alguém, eu trabalho, nós trabalhamos, mas existe alguém que trabalha ao nosso favor, que advoga ao nosso favor. Jeremias tomou essa palavra para si, no meio daquela perplexidade, daquela agitação, daquela confrontação. Eu sou o Senhor, esquadrinho no coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo fruto das suas ações. Aí ele diz, né, no verso 11, como a perdiz que choca ovos, que não, pois, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Nós estamos vendo isso, meus irmãos. Nós estamos vendo isso. Glória a Deus por aquilo que eu vejo que tu vê, meu irmão. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Que chegaria um tempo que os homens fariam os seus malfeitos, mas Deus traria a clareza. Nós estamos vendo esses dias. Deus está tratando, porque Ele é Deus justo, juiz de um povo que aprendeu a depender nele. Nós precisamos aprender a confiar e esperar nesse Deus poderoso. Meus queridos irmãos, amigo, se nós que estamos aqui nessa noite, se a gente aprender essa lição, nós seremos um povo abençoado, gente. E a palavra de Deus descreve um povo abençoado, um povo mais que feliz. Aquele povo que no meio da agitação pode cantar uma paz tão grande e diferente. Faz 22 anos que eu canto essa paz tão grande e diferente e vivo ela. Como vocês vivem aqui. Nós temos cantado e temos vivido 22 anos. Tem irmãos que têm mais anos e continuam cantando uma paz tão grande e diferente, que veio para ficar para sempre. Mas é preciso, queridos irmãos, depender desse Deus bondoso, glorioso, como juiz. Em último lugar, irmãos, Jeremias descreve também, no meio de tanta perplexidade, além dele ver um contraste, além dele ver o que? Um mistério na vida dos seres humanos, além dele enxergar um Deus justo e juiz, ele vê também uma oração de exaltação e súplica ao Deus Todo-Poderoso. Uma oração no meio da adversidade, no meio da perplexidade, que venha sobre nós, sobre nossa família, sobre os nossos pais, como somos sustentados por Deus. Como, pastor? No meio da perplexidade, da agonia, nós somos ainda
sustentado por Deus, o profeta nos aconselha ir a Deus, a recorrermos a Deus simplesmente em oração. Olha aí o que está escrito aí. Jeremias, capítulo 17, o verso 13. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam são o quê? Ou serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias, ele diz, olha, recorra a Deus no dia da adversidade, aprenda a depender de Deus. Por isso que desde já, eu quero convidar vocês, dia 15 de março, se realmente for concretizado, segundo aí a perspectiva, é o comércio ser fechado. Então pronto, nós vamos ter uma vigília aqui. Amém? Oh, amém fraco. Mas pelo menos acho que os que disseram amém, vêm. Tá bom. Então, comércio fechado, se for fechado mesmo, venham para cá. Tá certo? Venham para a casa do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos dizer que Ele é bom. Vamos dizer, Senhor, Tu estás ao nosso lado. Tu és juiz justo e julga, Senhor, a nossa causa. Julga a causa do Brasil segundo o Teu querer. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Não seremos desamparados. Tá certo? Ah, pastor, se ela sair, o que é que vai ser do Brasil? O Senhor está no controle. Tá certo? Ô, pastor, e se aquela mulher ficar, pastor? O Senhor está no controle do Brasil. A nossa dependência tem que vir do alto. Nós temos que aprender, meu irmão, minha irmã. Nós não dependemos de homens. Jeremias tenta passar ali para aquela nação que estava ali em perplexidade, que eles tinham que aprender a depender de Deus e se soltar dos homens. Nós precisamos, isso mesmo. É Deus, 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 Deus e Deus. É Cristo, 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 Cristo. É o Espírito Santo em nossas vidas. A Trindade precisa ser centralidade na minha vida. Aí, queridos irmãos, não temeremos o mal, as ondas que se levantem contra nós, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Pois bem, irmãos, nós queremos concluir a nossa palavra, lembrando que o nosso título foi esclarecer que o Senhor é fortaleza no dia do mal. Nós aprendemos 4 lições esta noite. A primeira, que o Senhor, sendo fortaleza no dia do mal, Ele vê que existe um contraste. Ele vê que existe um mistério entre os seres humanos. E Jeremias aponta Deus como juiz. E Jeremias agora aponta que o povo precisa de orar, de exaltar ao Senhor em súplica. E concluindo a nossa palavra, nós separamos aqui 4 aplicações que nós precisamos ver ser vivenciada na vida do povo de Deus. A primeira, Deus existe. Deus existe o quanto exige de nós que olhemos para Ele como fonte de vida. Se temos confiança e esperança no Senhor, somos a nação mais abençoada. Mesmo que as dificuldades sejam muitas e reais, essas pessoas é comparada à árvore plantada junto ao ribeiro. O que nós podemos ver aqui em Jeremias 17, meus irmãos, é uma descrição do Salmo 1, quando o salmista diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, a rios, né, que vem calor, que vem seca, mas a sua folhagem não murcha, é verdinha, e no tempo certo vai vir os frutos. Então, a primeira lição que nós podemos tirar para as nossas vidas, ou seja,
lições agora aplicativas, é que Deus exige de nós que olhemos para Ele como fonte de toda a sustentação. Preste atenção que eu vou lhe perguntar neste momento. Você depende de um homem para respirar? Você depende de um homem para fazer as necessidades fisiológicas que são bênção em nossas vidas. Bênção em nossas vidas. Ah, irmãos, quantas pessoas estão hoje nos hospitais dependendo de máquinas ali, super sofisticadas ali, irmãos, para que o seu corpo funcione, e nós não dependemos, irmãos, de homens. Estamos aqui atentos à palavra de Deus e o nosso corpo está funcionando. E achamos, queridos irmãos, que isso tudo é natural. Às vezes achamos tão natural, né? Estar vendo, né? E aqui é quando eu digo, Senhor, me perdoa meu pecado, Senhor, me perdoa meu pecado. Me perdoa, porque eu tenho esses olhos para enxergar, Senhor, e precisava passar mais tempo lendo a Tua palavra, Senhor. Irmãos, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas, e Ele exige isso de nós. Somos o que somos, estamos aqui. O local que você se encontra foi guardado para o Senhor, para você estar aqui. Tudo nós achamos, caímos naquele legalismo humano, né? Não, irmãos, tudo acontece, não de um acaso, mas a vontade do nosso Deus, irmãos, tudo mesmo. Então, primeira aplicação, Deus exige de nós que olhemos para Ele como fonte de vida. Segunda aplicação, o trecho bíblico nos traz um qualitativo muito importante, mas que corrupto é o coração do homem. Olha aí, para o capítulo 17, o verso que nós fizemos a leitura. A parte B do verso 9, a parte A diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e a parte B diz, é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Essa essência ainda reside em nós, e o Senhor conhece, o Senhor conhece. Queridos irmãos, se hoje a gente pudesse fazer uma estampa aqui, presbítero Mário, e colocar no data show, né, o pensamento, o que se passou de ontem para hoje, na mente de um dentre nós aqui, e se todo mundo pudesse ver, nós sairíamos daqui envergonhados. E Deus sabe o que se passou na minha mente, na sua mente, durante todo este dia. Esse Deus poderoso, que nós precisamos a cada dia ter convicção, o Deus que eu sirvo, quem Ele é. E eu lhe convido para vir aqui, na quarta-feira nós estamos estudando sobre os eternos decretos de Deus, estamos tentando passar para a igreja quem é Deus. Quem é Deus? Nós conhecemos Deus muito pouco. O conhecimento que eu tenho de Deus está muito distante da sua grandeza. E é preciso conhecer a Ele como Ele é. Às vezes nós queremos formar um Deus, né? Deus é assim para mim. Não. Nós precisamos conhecer a Deus através das Escrituras. Segunda aplicação. O coração do homem, lembre-se, que não é corrupto, é desesperadamente corrupto, é enlouquecido de corrupção. Imagine, meus queridos irmãos, as pessoas que estão convivendo ao nosso lado, se são da nossa família, tem esse coração ainda corrupto, e outro tem um coração desesperadamente corrupto. Estamos vivendo no meio de uma nação que tem um coração desesperadamente corrupto. Meus queridos irmãos,
nós ficamos assim, né? Perplexos diante das coisas que têm acontecido no meio da humanidade, das autoridades. Meus irmãos, se tudo isso não tivesse acontecendo, Deus não era Deus. Por quê? Olha o que é que está escrito aí. No verso 10. Não era esse Deus que está aqui. Eu sou o quê? Que faço o quê? Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Queridos irmãos, glória seja dada a Deus, porque nós estamos vendo que o meu Deus, que o nosso Deus é onisciente. Ele falou para Jeremias quem era a nação e o que seria essa nação posteriormente. Uma geração que tinha o coração desesperadamente corrupto. Antes das revistas, dos jornais escreverem aí a corrupção dos países, a Bíblia já está aqui com estampa. O coração do homem é desesperadamente enlouquecido por corrupção. O homem ama corrupção. Se não for a graça, a intervenção de Deus na vida de um pecador, ele morrerá na sua corrupção e será ele condenado diante de Deus. Terceira aplicação. Deus prova os maus pensamentos, os maus feitos, o que pensa, o que faz de errado à humanidade. Deus, tudo isso traz consequência. Não podemos esquecer que mesmo Deus sabendo do trabalhar do coração humano, Deus não deixa isso apagado, isento. O homem pagará pelas suas consequências, certo? Aí você pode estar falando aqui para mim, pode estar pensando, pastor, eu não acredito nisso não. Porque eu estou vendo aí homens fazendo corrupções aí, e todos ainda bem bonitinhos. Meu irmão, amigo, não se preocupe, nem que seja no inferno, ele vai pagar. E lá é que ele paga a preço de fogo. Mas não escaparão eles do braço forte de Deus. Quarta aplicação, meus irmãos, e última. Nós precisamos, como crentes, dependentes do Senhor, aquele povo que espera no Senhor, que depende do Senhor. Jeremias 17, 17.